Eu não sei se algum dia vocês já assinaram algum cheque em branco. Se calhar alguns de vós estão a pensar assim: só se eu não fosse uma pessoa com inteligência normal é que eu faria isso. Eu um dia assinei um cheque em branco. Estávamos no fim da construção da casa, era uma pessoa da minha inteira confiança e eu não ia estar com ele, era preciso fazer um pagamento e eu assinei um cheque em branco. Então não havia grande problema, se ele pusesse lá muito dinheiro, não tinha cobertura, o cheque vinha para trás. Já estávamos naquela fase de aproveitar tudo para concluir. Mas se um homem como o Bill Gates, que é um dos homens mais ricos do mundo, assinasse um cheque em branco, isso era um grande risco. Porque alguém podia ter a coragem de pôr lá 4 ou 5 bilhões, ou 10, ou 15, e tinha cobertura. Portanto, eu não acredito que Bill Gates assine um cheque em branco. Quero-vos falar acerca de um homem para quem o Senhor um dia assinou um cheque em branco. Ele podia pôr nesse cheque a importância que ele quisesse, podia fazer o pedido que ele quisesse. O Senhor correu algum risco? Uma interpretação humana, nós podemos dizer que sim. Um dia o rei Herodes, assinou um cheque em branco, quase em branco. Ele disse à filha da sua amante que ela lhe podia pedir tudo até a metade do seu reino. Havia um limite, mas era algo importante que ela poderia receber. Ela podia pedir algumas províncias, podia pedir metade do tesouro daquele rei, metade do ouro, da prata. Foi um risco. Ela pediu numa bandeja a cabeça do maior profeta, a cabeça de João Batista. Mas o Senhor conhecia também o coração do rei Salomão e por isso não ia fazer esta proposta a um homem qualquer. E disse: pede-me o que tu quiseres e eu te darei. É um cheque em branco. E Salomão pediu uma coisa. Ele pediu sabedoria. Disse: Senhor, eu não sou suficientemente sábio para governar, para reinar sobre o teu povo. É um povo grande. Esta responsabilidade é grande. É maior do que eu. Há coisas na nossa vida, nós sabemos que elas são de Deus quando elas são maiores do que nós e nós estamos conscientes de que não as podemos realizar. E aí entra o Senhor. Ele tinha perante si uma tarefa grande, grandiosa, até porque ele ia substituir um rei que tinha conseguido grandes coisas para Deus e grandes coisas para a sua nação, a nação de Israel. Era o seu pai, o rei David. E quem nós substituímos. Depois há ali um termo de comparação neste caso, entre o reinado anterior e o reinado que Salomão iria começar. E ele sabia que, sendo comparado com o seu pai, ele ficaria sempre num nível mais baixo. Então, perante esta responsabilidade, ele diz ao Senhor: ó Senhor, eu não tenho capacidade para reinar sobre o teu povo, por isso dá-me sabedoria para eu fazê-lo. E o Senhor disse-lhe: tu vais ter sabedoria como ninguém já teve ou jamais terá. E já que tu não pediste, eu vou-te dar mais coisas. Eu vou-te dar glória, eu vou-te dar riqueza, eu vou-te dar vitória sobre os teus inimigos. Por outras palavras, tu, Salomão, vais ter tudo. E o seu reinado foi um reinado próspero como nunca houve algum. E pensa-se que jamais haverá. A sua sabedoria, a sua fama alastrou facilmente em pouco tempo as fronteiras de Israel. E mesmo não tendo os meios de comunicação que nós hoje temos, não havia internet, não havia telemóvel, não havia vídeos que nós pudéssemos colocar no YouTube. Mesmo assim, a fama de Salomão correu o mundo e chegou a um lugar lá bem distante. Pensa-se que a Etiópia, que ficava a 2.000 quilómetros de Jerusalém. E uma rainha, a rainha da Etiópia, ouviu coisas. Ouviu acerca da fama deste rei, ouviu falar acerca da sua sabedoria, contaram-lhe factos que Salomão tinha julgado e que manifestou a sabedoria dele, o discernimento que ele tinha das coisas.
E ela tem a coragem, tem a ousadia de fazer uma viagem atravessando o deserto, montada em camelos, se calhar também em alguma carruagem, em parte do percurso puxada por cavalos. E ela faz uma viagem, não sei durante quanto tempo, 2000 quilómetros, é muito quilómetro, e foi-se encontrar com o rei Salomão. E vamos ver o que é que ela disse. Neste encontro, nesta primeira audiência, ela justifica a sua ida lá. E no primeiro livro dos Reis, no capítulo 10, nós somos introduzidos nesta sala real, neste palácio, e nós ouvimos textualmente as palavras trocadas com esta rainha e o rei Salomão. E nós também vemos aqui o que levou esta mulher a ir ter com ele. Nós poderíamos pensar que ela fez esta viagem com vários propósitos. Poderíamos pensar que ela foi movida pela curiosidade. É lícito pensar assim. Com certeza que seria um grande privilégio ela poder contactar com um rei tão famoso, tão conhecido e tão sábio. Nós poderíamos até pensar que, eventualmente, ela sabendo acerca da sua riqueza, que o seu país estivesse em alguma crise financeira e ela pudesse ir lá fazer um crédito. Mas não foi nada por causa disso, até porque a Etiópia naquele tempo também devia ser um país rico, porque mediante aquilo que ela ofereceu ao rei, nós lemos que ela ofereceu ouro, prata, muitíssimas especiarias. Ela fez a viagem com um tesouro para oferecer ao rei. No capítulo 10, versículo 1, nós lemos acerca da razão primordial que levou esta rainha a fazer a viagem, ter com o rei Salomão. Versículo 1, primeiro livro dos Reis, capítulo 10. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. Ela foi lá, segundo este versículo, ela ouviu falar acerca da sua fama, acerca da sua sabedoria, mas ela foi lá por causa de lhe fazer perguntas difíceis acerca do Senhor. Hoje, os homens que têm poder público, político, financeiro, não se preocupam muito em fazer perguntas acerca do Senhor. Contentam-se com as suas próprias opiniões. Podem ouvir um escândalo aqui e um escândalo acolá, mas mantêm a mesma posição teológica, mantêm os mesmos pensamentos acerca de Deus. Nada é alterável. E com certeza que fazem perguntas para as quais não têm resposta, mas falta-lhes a humildade para perguntar a quem sabe mais acerca desse assunto, mesmo que sejam coisas difíceis. Porque nós lemos no versículo 2, e veio a Jerusalém com um muito grande exército, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas, e veio a Salomão, e agora reparem, e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. Havia uma razão. Ela fazia perguntas a si própria e não tinha resposta. Ela fazia perguntas na sua corte e não tinha respostas. E havia um deserto no coração dela, se calhar maior do que o deserto que ela teve que atravessar para chegar a Jerusalém. Mesmo os mais poderosos têm coisas para as quais não têm encontrado respostas. Coisas do coração, coisas da alma. E acerca da sua riqueza, ela veio com um grande exército, uma escolta para a proteger durante aquela viagem, para proteger todo este tesouro. E reparem, ela vem com camelos carregados de especiarias e algum ouro assim, umas bebidas. Não, muitíssimo ouro. Então o que leva aquela mulher a fazer esta viagem era a sua necessidade espiritual. Ela ouvia falar acerca da sabedoria de Salomão, mas também ouvia falar acerca do homem de Deus, do homem que tinha temor de Deus, que tinha uma sabedoria que não era meramente humana, era uma sabedoria que vinha do alto. E faz-lhe perguntas difíceis.
E Salomão lhe declarou todas as suas palavras, nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Ele foi franco com ela, ele foi aberto com ela, ele contou-lhe tudo, ele com certeza que tinha resposta para as suas perguntas difíceis. Jesus, um certo dia no seu ministério, ele falou acerca de Salomão. Falou acerca do seu reinado. Apesar de toda esta glória, ele fala acerca dos lírios do campo e diz, nem mesmo Salomão, com a sua riqueza, com a sua suntuosidade, ele se vestiu como os lírios do campo. Mas ele, para comparar a beleza dos lírios do campo, ele usa as vestes reais do rei Salomão. Aquela mulher, depois de ouvir Salomão, ela ficou arrebatada. E nós lemos, vendo depois a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, a casa que ele edificara, o seu palácio, e a comida da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar de seus criados, e os vestidos deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia à casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei, foi verdade a palavra que ouvi na minha terra das tuas coisas e da tua sabedoria. E agora repara, eu não cria naquelas palavras até que vim e os meus olhos ouviram. Eis que me não disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens e fama o que ouvi de ti. Aquilo que eu ouvi de ti foi muito. Aquilo que eu ouvi de ti trouxe-me até aqui numa viagem longa. Mas agora constatei, os meus olhos viram, aquilo que me disseram a teu respeito não corresponde a metade daquilo que é na realidade. Sabem, um dia nós vamos estar perante o Senhor Jesus. E um dia no seu ministério ele disse uma coisa. Aqui está alguém que é maior do que o rei Salomão. Amém. Quando nós chegarmos à presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, quando nós o ouvirmos falar, haverá um sentimento que vai impressionar a nossa alma de tal forma. E mesmo que nós, aqui na terra, tenhamos ouvido os melhores pregadores, se tivéssemos tido o privilégio de ouvir Charles Spurgeon, que foi chamado o príncipe dos pregadores, o boca de prata, mensagens arrebatadoras, mesmo que o tivéssemos ouvido e tivéssemos aprendido com ele, nós poderíamos apontar para ele um homem eloquente como poucos ou como nenhum dos pregadores mais recentes dos últimos 2, 3 séculos. E nós dizemos, tu falaste bem, tu falaste de uma forma poderosa, mas tu não nos contaste metade daquilo que nós estamos a presenciar aqui. Tu não nos contaste metade. Sem dúvida que será impressionante aquilo que nós iremos constatar quando nós ficarmos na presença do Senhor Jesus. Não nos contarão metade. A sua sabedoria, o seu poder, a sua beleza. A Bíblia fala acerca do cheiro de Cristo, o cheiro de Cristo. Eu não estava lá. Eu não estava lá. Mas há um amigo que vocês conhecem, que eu não vou citar o nome, um homem de Deus, ele estava lá. Eles estavam a ajudar uma senhora que estava tremendamente endemoniada. Ele falou-lhe de Jesus. E o demónio falou naquela pessoa. Nós nisto acreditamos que o demónio falou verdade. Jesus. E a pessoa, influenciada pelos demónios, olhou assim e disse, ele é belo e ele cheira tão bem. O cheiro de Cristo, o perfume de Cristo. Tudo o que me disseram é verdade, mas não chega à metade. E nós, durante toda uma eternidade, iremos contemplar o Senhor na beleza da sua santidade, da sua beleza. Há um versículo no livro
que diz assim: ele é totalmente desejável. E sabem, uma coisa que é impressionante, irmãos, é isto. É que nós próprios iremos constatar isto. Até aqui nós temos ouvido falar dele. Mas virá o dia em que nós vamos vê-lo face a face. E nós cantamos, e face a face vê-lo-ei. E nós o veremos, e ficaremos arrebatados, ficaremos impressionados, ficaremos imbuídos de um espírito de gratidão e de louvor que nós não conseguimos hoje expressar. E vamos dizer: e não nos contaram metade. Sobrepujaste em muito. Esta mulher ficou impressionada com muitas coisas, mas eu quero isolar algumas. Não vamos falar sobre todas elas. E vamos falar apenas, eu vou contá-las. Nós vamos falar das coisas, algumas coisas que impressionaram aquela mulher. Uma, duas, três. Apenas três coisas. A primeira coisa que impressionou aquela mulher foi a sabedoria dele, conforme nós já consideramos. Jesus, a primeira referência que nós temos é ele no templo com 12 anos. E o que é que sobressai ali? A primeira narrativa acerca do Senhor Jesus, depois do seu nascimento, a sua fuga para o Egito, há ali um hiato de tempo. Eu sei que algumas religiões chamadas cristãs, elas falam acerca da infância do Senhor Jesus. Inventam coisas, milagres que ele fez, coisas que não são lógicas. Há um salto no tempo. Jesus no Egito, ele volta para Nazaré e depois não soube falar mais nada. Até que ele aparece no templo com 12 anos, no meio dos mais sábios do seu tempo. E o que é que impressionou aqueles homens? Foi a sua sabedoria. Foram as respostas que ele deu. E eles estavam admirados. Onde é que ele aprendeu? Um adolescente, como é possível ele saber tanto? De onde lhe vem esta sabedoria? De onde lhe vem? A Bíblia diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Não há nada que ele não saiba. E nós, perante a sua sabedoria, um dia nós vamos ficar perplexos, impressionados, tremendamente impressionados. Os tesouros da sabedoria que estão escondidos que ninguém sabe. Em todas as áreas do conhecimento. Tudo o que diz respeito à vida e à piedade, à alma e ao espírito. Tudo o que diz respeito à eternidade passada e à eternidade futura. Tudo está em Cristo. Ele sabe todas as coisas. E são tesouros que Ele tem escondido, mas que a seu tempo nos vai manifestar a nós como a igreja. Amém. Se ficaremos impressionados com a sua sabedoria, hoje já estamos impressionados. As respostas que ele deu. Pensaram eles, vamos apanhá-lo. Não há. Eu acho que eles reuniram no dia anterior, pela calada da noite, os mais sábios dos fariseus. Nós temos que lhe fazer uma pergunta à qual ele não terá fuga possível. E ele vai ficar calado, ele vai engasgar. Desculpem-me o termo. Reparem, é de uma artimanha. A todos os títulos notava. E quando alguém teve esta brilhante ideia, os outros aplaudiram e disseram: não é preciso mais nada. Acabou a nossa reunião, vamos falar com ele. A pergunta era: mestre, palavrinhas mansas, para que Jesus não ficasse de pé atrás, defensivo. Mestre, é-nos legítimo pagar impostos a César? Pare. Se ele dissesse: não paguem impostos, eles iam dizer aos romanos que ocupavam a nação, dizia: olha, é um subversivo, um revolucionário, diz para não pagar impostos. E teria problemas graves com as autoridades romanas, certo? E os seus discípulos, ele vai influenciá-los, ele vai comandar uma rebelião contra César, contra Roma. Se ele dissesse: paguem os impostos a César,
Os judeus mais conservadores diziam: traidor, está-nos a dizer para nós nos mantermos subjugados a Roma. Fosse qual fosse a resposta, Jesus estaria encurralado. Mas esqueceram-se de uma coisa: é que neles estão todos os tesouros da sabedoria. Quem tem uma moeda? Uma moeda. Alguém? Uma moeda. Quem é esta esfinge? Esta figura? Quem é? É de César. Problema resolvido. Dai a César o que é de César. E dai a Deus o que é de Deus. Esta doeu. Viraram costas envergonhados e foram-se embora. A sabedoria de Salomão, a sabedoria do Senhor Jesus, que é maior do que Salomão. E essa sabedoria, nós vamos conhecê-la, nós vamos ouvi-la, nós vamos aprender dele. Amém? Segunda coisa, ela ficou impressionada também com o estar dos seus criados, o assentar dos seus servos, o seu estar. O estar dos seus criados, o estar. Versículo 5. O que é saber estar? Às vezes, algumas pessoas nós dizemos: ela não sabe estar. Está sentada à mesa e está toda torta. Não está direito. Está a comer e está a falar com a boca aberta. Não sabe estar. Fala quando devia estar calado. E está calado quando devia dizer alguma coisa. O teor das suas conversas fala sobre coisas indevidas. Às vezes estraga o almoço de uma família, de uma celebração, porque não sabe estar. Veio ao casamento de calções. Não é roupa própria para ir a um casamento. Eu era um rapaz novo, mas nunca mais esqueci. Foi um casamento e eu vi uma senhora idosa quando alguém entrava pela porta. Há quantos anos é que a minha irmã se casou? Há muitos anos. Foi no casamento dela. E estava lá uma senhora. Quando alguém entrou, um jovem, casado, estava calor, mas também não era caso para tanto. Vinha com a camisa toda aberta até aqui. Um botãozinho e tal. Mas é um casamento, não é praia. Não sabe estar. E isto, reparem, foi há tantos anos que eu ainda me lembro. Mas ela ficou impressionada com o estar dos seus criados. Eles sabiam estar. Nós, como crentes, devemos saber estar. Uma coisa que a graça de Deus faz não é apenas salvar, também educa. A graça de Deus, lemos em Tito, que ela traz salvação a todos os homens, educando-nos. Saber estar. Não vamos para o culto como quem vai para a praia, não vamos a um casamento como quem vai a uma desfolhada. Não, sabemos estar. E ela ficou impressionada quando nós sabemos estar, quando nós temos cuidado em todas as áreas da nossa vida, quando nós temos cuidado com as nossas palavras, quando nós temos cuidado com as nossas atitudes. As pessoas podem não dizer nada, mas elas estão impressionadas com o nosso saber estar. Há uma coisa que Deus não toca muito, mesmo após a nossa conversão. Sabem o que é? É a nossa personalidade. Se nós somos pessoas extrovertidas, nós vamos continuar a ser pessoas extrovertidas. Se nós somos pessoas tímidas, muito provavelmente vamos ganhar um pouco mais de coragem, mas o traço que vai definir o nosso temperamento será aquele. Mas há uma coisa que o Senhor quer mudar, é o nosso caráter. A Bíblia diz: se antes roubavas, agora não roubes. Se antes dizias palavras torpes, agora não dizes. No fundo, vais aprender a saber estar. Amém? E ela ficou impressionada com o saber estar dos seus criados. Senhor, põe guardas nos meus lábios.
Nunca vos aconteceu? Às vezes dizer-vos alguma coisa que, pronto, já foi. Mas aquele sentimento, devias estar calado. Nunca vos aconteceu? Você não sabes estar. Nesta situação tu não sabes estar. E assim nós vamos aprendendo, vamos crescendo. Ela ficou impressionada com o saber estar dos seus criados. E por último lugar, ela ficou impressionada com as suas vestes. O modo como eles estavam vestidos para aquela situação particular. Eles estavam com uma roupa bem confeccionada, de acordo com as regras, bom gosto. Acerca do nosso vestir, não temos que procurar estarmos sempre na última moda, mas eu quero vos falar acerca de outras vestes. As vestes que nós, com certeza que nós impressionamos o mundo espiritual. Impressionamos também o Senhor, dentro de certa medida, já se vê. E é uma necessidade. A Bíblia fala em linguagem espiritual e a certa altura escreve a um grupo de pessoas assim. Tu não sabes. Tu não estás apercebido desta realidade. Tu não sabes. Tu pensas que és rico, mas olha, tu és pobre. Tu pensas que sabes tudo e que vês tudo e olha, tu és cego. Tu pensas que estás muito bem vestido, segundo as últimas modas, e tu estás nu. O que é que o Senhor estava a ver? Estava a ver a nudez espiritual daquelas pessoas. Tu estás nu. Para a nossa nudez espiritual, o Senhor tem vestes. Vestes que nos vão vestir e que vão cobrir essa nudez espiritual. Eu vou-me deter um pouco, não muito, acerca deste assunto. Quando os nossos primeiros pais pecaram, aconteceu uma coisa a nível espiritual. Eles ficaram destituídos da glória de Deus. Outra versão diz, ficaram despidos da glória de Deus. Então nós, aos olhos de Deus, espiritualmente falando, nós estamos nus. E precisamos de vestes. E há muitas pessoas que não sabem que estão assim. Tu não sabes que és um miserável, és pobre, cego e estás nu. E faz parte da pregação do Evangelho nós dizermos às pessoas que perante Deus estão despidas da glória de Deus. E que precisam de vestes especiais. E que Deus proporciona essas vestes para nos vestirmos. E para que as pessoas e o mundo espiritual das trevas fiquem impressionados com as vestes espirituais que o Senhor tem para nós. E sabem quais são estas vestes? O profeta Isaías diz: tu me vestiste com vestes de salvação. Tu me envolveste no teu manto de justiça. E então, espiritualmente falando, há aqueles que estão despidos da glória de Deus. E há aqueles que já foram vestidos com as vestes de salvação de Deus. Tu me vestiste com vestes de salvação. Há uma coisa que eu tenho constatado nos últimos tempos, e eu queria partilhar isto convosco. Ao fim destes anos todos de vida cristã, eu se calhar nunca estive tão consciente como estou agora, da dificuldade, volto atrás, da importância de um versículo que está na Bíblia que diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. Eu vou tentar ser mais claro. Quando nós falamos acerca deste Evangelho, quando nós pregamos, quando nós falamos em estudos, ou falamos particularmente com as pessoas, nós estamos a ver tudo.
E pensamos que a pessoa do outro lado também está a ver. Mas há um véu, e a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento para que não vejam. Eu hoje tive uma experiência. Eu vou exemplificar. Uma pessoa, hoje, que frequenta uma igreja, disse que queria falar comigo. Queria que eu fosse à casa dela. Falar com o marido dela. E hoje não me dava jeito. E eu disse assim, vamos ali a um lugar à parte e nós falamos ali. Está bem. Olha, eu não queria era ir à casa dela, porque não tinha tempo. Pensei, ali vai ser mais rápido. Estávamos a conversar, e a certa altura eu perguntei, desculpa lá, se morreres agora, para onde é que vais? Tive aquele sentimento. E ela disse, eu gostava de ir para o céu. Eu disse, todos gostam de ir para o céu. Eu não fiz essa pergunta, eu perguntei se vais quando morrer. Eu gostava de ir. Pronto, ok, eu percebi. Depois disse como é que ela podia ir. E pergunto, e reparem, com certeza que ela, ao longo deste tempo todo, ouviu mensagens de pregadores que pregam a palavra de Deus mais claramente do que eu. Ouviu-me algumas vezes também, ouviu muitas vezes, mas isto ainda não estava claro na sua mente. Eu gostava de ir. Eu disse-lhe, olha, mas tu podes ter a certeza que vais. É diferente. E expliquei-lhe outra vez a nova e sempre, a velha e sempre nova história do Calvário. Que Jesus na cruz do Calvário deu a sua vida por nós. Levou sobre si os meus, os nossos pecados. Que o sangue de Cristo agora nos purifica de todo o pecado. E disse para ela se entregar ao Senhor Jesus. E eu orei e ela orou. E depois eu tive que ir para a casa dela. Depois daquilo tudo não ia dizer que não queria cumprimentar o marido. E fui cumprimentar o marido. E eu disse-lhe, na próxima vez que eu vier cá, aí ela disse-me assim, a última vez que ele veio foi quando você veio cá há muito tempo. Depois nunca mais veio. Eu falei com ele e disse, quando eu voltar cá, quero te ver no culto. E ele disse, pode ser. Eu disse, nada disso. Eu quero ter a certeza, quero que tu me digas se vais ou não. Quero que tu me digas que vais. Ele disse, eu vou. Eu disse, estamos conversados. Mas reparem nisto. Há um véu que se levanta e nós precisamos de uma e outra vez explicar e precisamos de orar ao Senhor para que esse véu que tantas e tantas vezes tolda, obscurece o entendimento das pessoas para crerem no plano que o Senhor tem para a nossa salvação. E assim impede-nos de nós nos vestirmos com as vestes de salvação que Deus tem para nós em Cristo. E se for assim, continuamos despidos da glória de Deus. Ela ficou impressionada com isso e finalmente ficou impressionada com outra coisa. É o nosso último pensamento. Ela ficou impressionada com a subida pela qual Salomão subia à casa do Senhor, ao templo. O que é que Salomão fez? Ele, do seu palácio, ele fez uma rua que unia a sua casa ao templo. Ela ficou impressionada com essa subida, com essa avenida, não sei, mais larga ou mais estreita, eu não sei, mas era uma coisa que impressionou aquela mulher. Impressionou de duas maneiras, com certeza. A primeira, o facto de ele se ter lembrado disso. A segunda coisa, com certeza, que era uma rua adornada, embelezada, com um bom pavimento, algo se calhar, quem sabe, com pepitas de ouro aqui e acolá, tal era a riqueza, porque nós lemos que no templo de Salomão a prata valia tanto como pedras. Ela ficou impressionada com a rua, com a subida que levava ao templo.
Mas isto manifestou que Salomão estava preocupado com uma coisa. Ele queria ter acesso direto ao templo. Do palácio para o templo havia uma rua. Ela ficou impressionada com essa rua a subir. Com a subida que levava ao templo. Hoje Deus tem uma casa. Deus hoje não habita em templos feitos por mãos de homens. Habita no nosso coração e habita na sua igreja. Sabem o que é que a Bíblia chama a sua igreja? A casa de Deus. Coluna e firmeza da verdade. E a pergunta que eu faço é esta. Há uma estrada da vossa casa para a igreja? Há uma estrada que se percorre todas as vezes que a igreja está reunida, da vossa casa para a casa de Deus. Ou será que nós já perdemos o norte? Ou será que a rua não espanta ninguém, não impressiona ninguém? É um caminho com silvas, com ervas, com pastos, porque está a ser pouco percorrida. Salomão construiu um templo sumptuoso. O palácio dele devia ser impressionante. Mas havia um caminho que unia o palácio ao templo, que impressionou também a rainha de Sabá. Pela primeira vez eu pousei os olhos nesta particularidade e fiquei impressionado com ela. Ela ficou impressionada com a sabedoria de Salomão, o assentar dos seus servos, o estar dos seus criados, os vestidos deles e a sua subida pela qual ele subia à casa do Senhor. E perante isto tudo não houve mais espírito nela e disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos o viram. Eis que me não disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. A subida, a estrada do palácio para o templo, a estrada da nossa casa para a casa de Deus. Que seja uma estrada percorrida. Que o Senhor nos abençoe. Amém.